Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixa nas portas da Igreja do Castelo, em Wittenberg, um documento chamado Debate para o Esclarecimento do Valor das Indulgências, mais conhecido como as 95 Teses. Nesse documento, Martinho Lutero criticava diversas posturas da Igreja Católica Romana. Com a imprensa, uma nova tecnologia desenvolvida há pouco tempo na Europa por Gutenberg, as ideias de Lutero foram rapidamente difundidas. Em 2 semanas, esse documento já havia se espalhado por toda a Alemanha, em 2 meses por toda a Europa. Esse sentimento de discordância com a Igreja Romana fez com que muitos apoiassem o monge Lutero. Porém, a ideia de Lutero ao publicar essas teses não era romper com a Igreja Católica Romana, mas assinalar os erros que a Igreja havia cometido para consertá-los. Lutero tinha esperança que o Papa reconheceria o erro acerca das indulgências e que se retrataria. Em 1520, o Papa emitiu uma bula papal ameaçando Lutero de excomunhão da Igreja. A excomunhão naquela época era pior ainda que a morte física, porque a excomunhão da igreja significava uma morte espiritual, ou seja, uma passagem direta para o inferno. Lutero, nesse mesmo ano, queimou a bula do Papa e seus livros de direito canônico. No ano de 1521, Lutero foi convocado à cidade de Worms, onde seria julgado pelo imperador Carlos V, o imperador do Sacro Império, e também por outros príncipes da Alemanha. Foram 2 longos dias de debate, e ao ser questionado sobre a autoridade das escrituras e ameaçado de excomunhão caso não se retratasse, Lutero disse o seguinte: já que me pede uma resposta simples, darei uma que não deixa margem a dúvidas. A não ser que alguém me convença pelo testemunho da Escritura Sagrada ou com razões decisivas, não posso me retratar. Pois não creio nem na infalibilidade do Papa, nem na dos concílios, porque é manifesto que frequentemente se tem equivocado e contradito. Fui vencido pelos argumentos bíblicos que acabo de citar, e minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e nem quero retratar-me, porque é perigoso e não é certo agir contra a sua própria consciência. Que Deus me ajude. Amém. Como resultado dessa ocasião, Lutero foi excomungado da Igreja Católica Romana e seus escritos foram proibidos. Lutero certamente sofreria condenação à morte, mas foi sequestrado por Frederico o Sábio, um dos príncipes da Alemanha, e foi escondido no castelo de Wartburg. Ali, com o apoio de Frederico, Lutero trabalhou em alguns escritos teológicos e na primeira tradução da Bíblia para o alemão, a língua popular daquela região. Esse ato simbolizou uma grande mudança, visto que até esse momento a Bíblia era lida apenas em latim e toda a missa também era celebrada em latim. Isso fazia com que aqueles que não tiveram oportunidade de uma educação formal, ou seja, grande parte da população, não pudessem acompanhar o que estava sendo dito na missa. Em 1530, o sucessor e amigo de Lutero, Felipe Melanchthon, tentou conciliar os pontos que Lutero havia apresentado com a doutrina católica romana. Todavia, o Concílio de Roma queria que Lutero fizesse concessões, as quais não estava disposto a fazer, pois julgava-as contrárias à palavra de Deus. Com maior efeito, os seguidores de Lutero passaram a se chamar protestantes, pois protestavam contra a Igreja Católica Romana.